Bom, a gente aguardou 10 minutinhos aí, a gente tem 60 inscritos, as pessoas que vão entrando, esse horário é difícil, as pessoas atrasam um pouquinho, mas vamos lá. Eu sou Marcelo Barbosa, vice-presidente da Asbeia, sócio da Baco Arquitetos, e hoje a gente estou apresentando aqui como mediador, esse programa Diálogos em Arquitetura das Asbeia São Paulo. Esse programa procura sempre debater e discutir assuntos importantes da arquitetura, trazer arquitetos relevantes, trazer uma turma, de fazer uma conversa que envolva discussões que envolva toda essa turma e a gente consiga passar algum conteúdo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o Pavilhão do Brasil na Expo 2020 Dubai, que acabou ocorrendo em 2021. Então a gente vou fazer a apresentação das pessoas. Vocês querem aguardar mais um pouquinho ou começamos já agora? O que vocês acham, Querina? Eu acho que a gente pode começar, Marcelo, começar a fazer as apresentações, assim, não atrasa muito, né? Tá. Bom, eu vou começar apresentando os autores do projeto, né? Milton Braga, que está aqui presente, a Marta Moreira, ela está dando uma aula, não conseguiu chegar a tempo, o Martim Benavides e o Zepa, o Zé Paulo Gouveia. Tudo bem, Zepa? Além do curador dos curadores do pavilhão, Guilherme Wisnik aqui presente, e o Alexandre Benoit, que não conseguiu vir, e também o representante da Apex Brasil, o arquiteto Marcelo Sávio. Eu vou fazer a mediação, vou fazer algumas perguntas, e o pessoal vai abordar alguns aspectos conceituais e práticos do projeto. A gente vai conversar também de como que foi feita a execução, os problemas que houveram, o que está sendo realizado hoje, ou como que está o estado do pavilhão atualmente, se ele está lá, foi para algum lugar, os destinos disso tudo, discutir um pouco o que significam esses pavilhões, essas expos ao longo do tempo, como que foi o concurso, enfim, vamos bater um papo. Deixa eu apresentar um pouquinho aqui, fazer uma apresentação dos presentes, né? Milton Braga, graduado em 1986, mestre em 99 e doutor em 2006 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele é professor da FAUSP desde 2001. Também é autor do livro O Concurso de Brasília, 7 projetos para uma capital, sócio do MMBB Arquitetos desde 1990 e diretor de Arquitetura e Urbanismo do URBEN, Instituto de Urbanismo de Estudos para a Metrópole, desde 2013. Apresentar também o Martim Benavides, é diretor do escritório Benavide, nasceu em Córdoba, Argentina, em 1986, é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Nacional de Córdoba, em 2012, pós-graduando em Projeto Urbano pela Escola da Cidade, em 2012, em Habitação e a Cidade, na mesma instituição, em 2013. É mestre de Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 2017, e também é vencedor do concurso do Museu Marítimo do Brasil, concurso recente. Parabéns, Martim, muito bom, mandou bem. O Zepa, João Paulo Gouveia, nascido em São Paulo em 1977, desculpa te chamar de Zepa, mas aqui todo mundo te conhece como Zepa, graduado em 2004, mestre em 2010 e doutor em 2016 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É professor associado da Escola da Cidade, instituição onde é professor de projeto desde 2008 e desde 2005 dirige o escritório JPG.arc, sediado em São Paulo. Guilherme Wisnik, nascido em 1972, é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, autor de livros como Lúcio Costa, pela COSAC Naif, em 2001, Estado Crítico, A Deriva das Cidades, pela Publifolha, em 2009, Espaço em Obra, Cidade, Arte e Arquitetura, edições Sesc São Paulo, em 2018, e Dentro do Nevoeiro, Arte, Arquitetura e Tecnologia Contemporâneas, pela Albu, em 2018. Livro muito legal. Todos são legais, mas o Dentro do Nevoeiro
trata de assuntos muito contemporâneos, é legal de ler. Também foi curador-geral da 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, Instituto dos Arquitetos do Brasil, em 2013, e é curador do Pavilhão do Brasil, é curador do Pavilhão do Brasil na Expo 2021 em Dubai, e é isso. Por fim, Marcelo Sávio, o arquiteto Marcelo Sávio, é arquiteto formado pela FAU-UNB em 1997, trabalhou no escritório do Sérgio Parada, Arquitetos Associados, de 1908 a 2002. Desde 2001 é analista da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, Apex Brasil, e tem trabalhado na organização das participações brasileiras nas Exposições Universais de Milão, 2015, e Dubai, 2021, no caso. Além de outras ações nacionais e internacionais de promoção de negócios e imagem do país. Sejam bem-vindos todos. Muito bom, muito legal vocês estarem presentes aqui. E agora eu passo a palavra para o Milton Braga, ele vai fazer uma pequena apresentação do projeto do pavilhão, e depois a gente abre aqui uma conversa, ok? Bom, boa noite a todos. Vamos fazer aqui uma rápida apresentação mais explicativa, para depois abrirmos a palavra a todos, que poderão, então, falar de como vem o projeto, suas razões, seus conceitos, assim por diante, né? Porque é um trabalho que envolveu muita gente. Essa listinha aí é um resumo, talvez, das participações mais importantes, mas ela deveria ser muito maior. Então, na primeira linha são os responsáveis pela arquitetura, como o Marcelo já nos apresentou. Depois tem Guilherme Wisnik e Alexandre Benoit, responsáveis pelo conceito curatorial do pavilhão e da representação e exposição brasileira. A Maratá Engenharia, junto com a AFA Consult, lá de Lisboa, do Porto, né, em Lisboa, Portugal, responsáveis pela engenharia. MJU Engineering, muito importante, porque foi o arquiteto local, responsável técnico, encarregado de verificar tudo que fizemos, nos aconselhar e cuidar de toda a construção e agora a desmontagem. E, finalmente, o Marcelo Sávio, que tem uma participação fundamental, porque foi responsável por toda essa organização, que é virtuosa, na minha opinião, claramente. Um sucesso, o Pavilhão do Brasil. É difícil fazer valor autoatribuído, né? Falarmos do nosso próprio trabalho e dizer que foi bem sucedido, mas uma marca, uma indicação desse sucesso é que o Pavilhão do Brasil foi um dos mais visitados em toda a feira. E acho que isso é, em boa medida, graças à forma como a Apex vem conduzindo isso. Foram 2 concursos desde que o Marcelo Sávio está lá. Em geral, são concursos, né? E 2015 foi lá em Milão. O Pavilhão do Brasil também foi um grande sucesso, e agora em Dubai. E mais importante, o Marcelo está organizando o próximo concurso para a próxima participação. Eu acho que dessa discussão a gente pode, inclusive, concluir algumas coisas. O projeto foi escolhido através de um concurso, como já ficou implícito aí na minha fala, em 2018, e começamos logo pensando no tema que nos foi dado, porque o Pavilhão do Brasil ficou inserido no distrito da sustentabilidade. Logo achamos que o mais bonito seria tematizarmos a água doce brasileira, que é muito importante no momento muito ameaçada. Aliás, sempre ameaçada, e agora mais ainda, mais do que nunca. Isso também porque, desde o princípio, sabíamos que numa feira como essa, um pavilhão tem que ter uma grande atratividade. 2015 foi uma grande lição, acho que para todos nós, porque foi um pavilhão muito atraente, divertido, sugestivo, com aquela imensa rede. E nós achamos que a água poderia ser mais do que tema de exposição, poderia ser um material de arquitetura, né? Então, o principal material, digamos assim, da arquitetura foi essa água, uma grande praça d'água, um espelho d'água, onde as pessoas podiam brincar e também, obviamente, onde se refletia tudo aquilo tudo que aparecia dentro do pavilhão. Desse modo, para resolver melhor a criação de uma água em Dubai, uma cidade num clima muito quente, desértico, embora ela não seja tão seca, porque está do lado do mar, era muito importante uma grande sombra. Então, basicamente, o pavilhão se resume a 3 elementos. A maior água possível, do tamanho do lote, a maior cobertura possível, do tamanho do lote menos os recuos, corrigido um pouquinho para ficar numa proporção fácil de construir, um quadrado, e dentro, entre essas coisas,
um pequeno pavilhão, um volume suspenso, como chamamos carinhosamente nas nossas conversas, o predinho, que abrigava o programa mais necessário, como nós vamos ver nas plantas rapidamente. E a grande sombra foi feita com uma estrutura muito leve do ponto de vista do peso, né? Uma tensoestrutura com essa estrutura periférica, perimetral em aço, submetida à compressão, uma vez que a membrana que cobre os 50 por 50 metros está tensionada, puxada para baixo, ali naquele implúvio, através de um sistema de cabos. São apenas 4 apoios, isso no projeto final, inicialmente eram 8, durante o desenvolvimento foi possível eliminar 4 pilares, e com isso a gente tem uma estrutura muito surpreendente. Ela ficava muito bem implantada em frente ao pavilhão da sustentabilidade, um dos pavilhões temáticos da Expo. No final da apresentação vai aparecer uma foto em que a gente vê esse panorama. Aí aparece através do principal acesso, que era uma das grandes, um dos passeios da feira, né? Essa vista da frente, ele tinha um tratamento similar nas 4 fachadas, a fachada da direita sem essa inflexão para criar uma abertura, a da frente com essa inflexão, a da esquerda, onde fica o restaurante, uma inflexão para fazer um pequeno terraço de sol para o restaurante, e a do fundo com uma inflexão um pouquinho mais alta para fazer a entrada de pessoas controladas, VIPs e serviços, cargas e serviços. Como a gente falou, são apenas 4 apoios. Naquela imagem aparecia apenas o apoio da fachada frontal está aqui, e, na realidade, esse ponto está super apoiado pelo pilar análogo a esse que está naquela fachada logo aqui, através dessa mão francesa, né? Então, no fundo, essa geometria com grande altura permite fazer grandes vãos com uma estrutura muito mesmo delicada. No térreo, a gente vê o grande espaço expositivo, a Praça d'Água, como chamamos, Salão Igarapé também, né, Marcelo? Depois a gente pode falar um pouquinho. Do outro lado, a gente chamava de mangue, porque é uma água mais para enfeitar mesmo o espaço. Inclusive, não era um lugar onde as pessoas entravam, poderiam entrar, mas raramente entraram, até onde eu tenho notícia, onde se localizou o restaurante, o café, o bar e a lojinha. E no miolo vai sempre se repetir esse core aqui técnico ou de serviço, né? Escadas de emergência e de público, elevadores de serviço, de pessoas e VIP, e outros serviços, no caso aqui, a cozinha do restaurante. No andar intermediário, o principal espaço expositivo do ponto de vista do ar-condicionado, dos itens mais delicados, que é o salão de exposições do volume suspenso, não o principal espaço de exposição do pavilhão, mas do volume suspenso, um andar inteiro dedicado à exposição, com um alargamento ali, aqui permitindo eventos variados, não apenas de exposição, mas também de conversas, apresentações, músicas e assim por diante. E além da exposição, aqui um vidro aberto para a Praça d'Água, com uma espécie de varanda mirante, onde a gente também localizou o lugar de descanso e sanitários, né, o que o francês chama de restauração, que fica aqui. Aqui tem uma pequena copa de apoio aos eventos desse andar, além de depósitos e, de novo, a circulação vertical. E no último andar, o escritório do pavilhão, né, a representação brasileira, começando pelo diretor do pavilhão, do lado esquerdo, o staff da Apex, salas de reunião para trabalho de todo mundo aí, o controle de toda a projeção, que é um sistema sofisticado, videomapping, conforme a gente vai ver nas fotografias, e do outro lado, além de uma espera para todo esse programa, uma série de mesas para trabalhadores externos, como jornalistas temporários, e talvez até o Marcelo possa depois descrever um pouquinho melhor essa dinâmica de como se organiza a vida de um pavilhão. Lá em cima a gente tem esse desenho, que é um desenho bastante técnico e resultou, um pouco por acaso, até eu diria, numa figura um tanto árabe, né, um tanto emirate, até talvez, ligada à localidade, que é o contraventamento dos nós dessa estrutura perimetral, para que ela não entre, né, formando aqui um anel de compressão em função do esticamento da membrana, né, que traz um empuxo, trazendo tudo isso para dentro,
portanto, resistido por essas barras metálicas. Essas diagonais não são barras metálicas, são frestas na membrana, porque ela não era exatamente uma cobertura, era um sombreamento mais do que uma cobertura, muito ventilada. Dá para ver também no perímetro, 1 metro de fresta para a saída do ar, porque isso não tinha ar-condicionado, era uma climatização passiva, contando com essa grande convecção. Então, na entrada do pavilhão era possível, por exemplo, sentir o vento entrando, e contando também com o resfriamento da água, que ajudava a dar uma resfriadinha nesse ambiente todo, que assim ficou, portanto, bastante agradável. Um corte que mostra o conjunto dessas coisas, né? Olhando lá para o fundo, a inflexão mais alta que eu falei, o volume suspenso concentrando não apenas aquele programa, mas todas as máquinas, a maior parte dos projetores grandes para o grande espaço, assim como aqui na base da estrutura perimetral, projetores menores para as distâncias menores, permitindo uma projeção em todas as superfícies do pavilhão, que, como nós vamos ver também, aparecia por fora, porque a membrana é translúcida e permitia, então, a formação de imagens que estavam fora. Além disso, na cobertura, todos os equipamentos, sobretudo aqueles que trocam calor, né, do ar-condicionado, que desfrutavam desse ambiente natural em função da grande ventilação natural. Embaixo, um subsolo que nem estava previsto inicialmente no concurso, acomodando uma série de máquinas, tanto de elétrica como principalmente de hidráulica, embora os tanques necessários para operar o espelho d'água, a praça d'água, não estão aqui representados, eram os tanques pré-fabricados que serão reaproveitados. Isso aqui, assim como as fundações, foi feito em concreto, todo o resto em aço e essa membrana de PVC, que são materiais montados e estão agora sendo desmontados e podem ser reaproveitados. Esse concreto, no entanto, assim como o piso, mas os tanques também. E os tanques foram necessários não apenas para a manutenção da qualidade da água, mas também porque havia a possibilidade de esvaziar completamente o pavilhão, tirar essa água toda, permitindo outras situações para eventos e, inclusive, exposições. Talvez o Marcelo possa relatar, né, em alguns momentos essa água foi rebaixada para aumentar o espaço seco do pavilhão. Aí algumas fotografias. Eu obviamente peço ajuda aos colegas, né, se eu estiver esquecendo alguma coisa importante da descrição, embora todo mundo depois vai poder falar, e a gente pode voltar nas imagens, pode ficar apresentando, não são tantas imagens assim. De dia, ele era um pavilhão solar, o grande tema exposto era a própria água negra, nós fizemos o piso negro para sugerir a água doce brasileira, né, que é muito orgânica, cheia de matéria orgânica, então escura, como o Rio Negro, e também porque era muito bonito o contraste entre esse pavilhão solar, com a membrana translúcida, branco, portanto, né, bastante clarinho, e esse piso preto que a gente vê aí na imagem, essa água preta que a gente vê na imagem. Nós optamos por deixar os projetores bastante à mostra, como inclusive máquinas interessantes, bonitas, visíveis inclusive aqui da varanda, né, porque eles resultaram até maiores do que a gente imaginava inicialmente. De dia, portanto, mais um pavilhão de exposições convencionais e essa praça d'água, e à noite, bom, esse aqui é o salão de exposições lá do predinho, antes das exposições estarem instaladas, na verdade aqui fotografado pela Joana França, que está aqui presente, que nesse momento acho que estava desocupado, então ficou aqui esperando uma exposição. Depois aqui uma fotografia mostrando aquela área do restaurante, bar. Fomos obrigados a criar uma vedação do restaurante, porque para vender bebida alcoólica em Dubai ele tem que ser isolado do acesso livre público, para que as crianças não vejam o consumo de álcool. Então ficou assim. Mas junto desse espelho d'água mais sinuoso, mais festivo, que caracterizava o programa desse lado do pavilhão, inclusive com essa saída para um terracinho aqui sob o sol. A exposição foi no inverno de Dubai, essencialmente, basicamente, né, de outubro a março, quando o clima é mais favorável, mas em março e em outubro, principalmente, quando estivemos todos lá,
ainda Dubai é muito quente, né? E aqui a gente começa a ver a transformação para o modo noturno, podemos chamar assim, quando começam as projeções. Então, a gente já começa a ver algumas imagens se formando na membrana, ainda com a presença um pouco da luz solar. E aí, à noite, uma série de projeções. Nós não tivemos muita participação na montagem desses filmes, embora estivemos, né, em várias conversas com a Apex e com a Galápagos, que foi a produtora desse conteúdo todo, e ele foi variando ao longo dos 6 meses, trazendo imagens cada vez mais bonitas. E aqui um panorama geral, para terminar, com o pavilhão brasileiro em frente ao grande pavilhão da sustentabilidade ao longo aqui do concurso. E um filminho aqui para... Marcelo Barbosa, eu sugiro agora que você continue com a palavra, né? Não sei se a gente deixa as imagens aqui à disposição. Pode deixar as imagens, são lindas. Aliás, parabéns, Joana, você está aqui ainda. Parabéns pelas fotos, parabéns para vocês pelo projeto, que é muito bonito, muito fotogênico, e as fotos ressaltam muito isso. Bom, eu queria só fazer algumas perguntas, só para poder fazer um esquenta, depois a gente abre para todo mundo fazer as perguntas. Eu acho que o arquiteto Marcelo Sávio, que representa a Apex, eu gostaria de entender assim, como é que foi ter o prazo houve uma pandemia no meio da elaboração dele, ficou parado 3 anos, depois teve um adiamento. Como é que foi toda como é que foi o impacto disso no meio da obra e de toda a programação da elaboração, da construção do pavilhão? E eu queria também saber como é que foi acompanhar essa obra em Dubai, uma obra com uma dimensão dessa. Vocês tinham alguém lá que ajudava? Tinha uma colaboração? Como é que foi? A gente gosta de saber também como é que o projeto se materializa, principalmente num lugar que o Dubai, que é árido, tem temperaturas muito altas e pouca diferença dessas temperaturas, né? Então, eu queria saber como é que foi tudo isso, Marcelo. E parabéns pela condução da Apex, aí, tanto do concurso quanto de toda a obra e da relação com os arquitetos que venceram o concurso. Obrigado, Marcelo. Bom, eu vou começar falando da construção, depois a gente pode entrar em outros assuntos. Acho que antes da pandemia, como estava esperado que a Expo começasse em 2020, em outubro de 2020, a gente teve uma série de atrasos antes que fizeram com que, se a Expo não atrasasse, a gente teria uma construção, teria que ter uma construção tão rápida, com um pouco mais de tempo ainda do que a gente teve em Milão. Em Milão, a gente teve, assim, a gente recebia as fundações prontas da Expo, claro, calculadas segundo o nosso projeto, e a construção toda do pavilhão, a estrutura até a finalização, ela ocorreu de dezembro até fim de abril, para inaugurar 1º de maio.
E isso é o comum em todas as expos, né? Porque a gente tem a organização da Expo, a organização nacional, o país puxando os prazos, o mais para adiantar tudo, todos os processos de construção, de aprovação de projetos que levam muito tempo. E a gente tem mais ou menos 60, 50 países com os mais diferentes arcabouços jurídicos, formas de contratação e dificuldades, mesmo sem uma pandemia, para construir um edifício excepcional de 2, 3, 4, alguns até um pouco maiores, 5, 6 mil metros quadrados, em curtíssimo espaço de tempo, em condições logísticas absurdas. Porque você imagina que, se essa Expo tivesse começado em outubro de 2020, a finalização do Expo Site estaria ocorrendo junto da finalização de um grande pavilhão, que era aquele centro, a Al-Wasl Plaza, os 3 pavilhões temáticos de cada distrito, sustentabilidade, mobilidade e oportunidade, e mais 60 pavilhões nacionais. Então, as condições logísticas são absurdas. Com o adiamento, que o adiamento se deu em função da pandemia, a pandemia foi declarada em março pela OMS, só que o adiamento não é uma decisão única dos Emirados. Assim, isso passa por todo o colegiado do BIA, que é o Bureau International des Expositions, e votação internacional. Isso, eu acho que ela foi, não lembro mais a data, mas isso durou uns 4 meses para se declarar oficialmente o adiamento por um ano. Então, isso possibilitou que a Expo, os espaços públicos gerais da Expo acabassem antes e que alguns pavilhões fossem acabados antes, o que já estava mais perto de ser terminado. Claro, os dos nossos amigos alemães, alguns outros 2 ou 3 países acabaram no prazo, ficaram fechados, e para outros países como o nosso, a gente teve mais tempo de diluir o prazo de construção, porque assim, a gente tinha desde o transporte de operários que chegavam ônibus, que não podiam ser ônibus com 45 pessoas, tinham que ser com 20 no máximo. Teve lockdown em Dubai, então, à noite, não era possível ter, como estava previsto, alguns turnos noturnos de trabalho. Então, se não fosse... assim, claro que o adiamento foi muito difícil em função do que ele ocorreu, mas ele permitiu que alguns países tivessem um pouco mais de tempo para terminar a construção como devia ser feita. O Brasil, assim como na Expo Milão também, foi um dos poucos países que abriu no período de testes, né, acho que 2 semanas antes da abertura oficial, em 1º de outubro, no fim de setembro. A gente era um dos 2 únicos pavilhões dos distritos de sustentabilidade. E, assim, a gente conseguiu, no dia da inauguração, estava tudo funcionando. Isso, acho que foi graças muito à equipe da MJU Engineering, que trabalhou em perfeita sintonia tanto com a organização da Expo local, quanto com toda a equipe de projeto espalhada Brasil, Argentina e Portugal. A gente tinha essa equipe para fazer a fiscalização de obra, que foi contratada junto com a equipe de design. Isso estava previsto desde o edital do concurso dessa forma. E a gente tem na Apex 7 escritórios internacionais e a grata coincidência de ter um escritório em Dubai. É um escritório com 6 funcionários, se eu não me engano, que eles trabalham claro, com o apoio dos eventos que a gente faz em Dubai de promoção comercial, feiras como a Gulfood, que é a maior feira do Oriente Médio de alimentos e bebidas, mas eles tiveram também ser um pouco os nossos fiscais de obra, quando não era possível. Acho que ao longo de 2020 a gente teve lá
eu, o Milton, o Zepa e o Rui Furtado em fevereiro, janeiro de 2020, acho. Depois, ao longo de 2020, a gente não conseguia viajar para lá. E as visitas que eram previstas a cada 2 meses para a obra e depois a cada mês, só foram retomadas em 2021. Com outras pessoas da equipe que eu tinha outros problemas de saúde que eu não podia estar lá. Acho que o Zé Paulo foi também 1 ou 2 vezes, e a gente acompanhava tudo por 2 câmeras, uma câmera geral e uma câmera depois construída aqui dentro da Praça das Águas, que tirava fotos a cada 30 minutos, então a gente sabia o que estava acontecendo, e tínhamos uma reunião semanal todas as quintas-feiras, que era uma reunião de ver o que foi feito durante a semana e preparar o que era previsto para a semana seguinte, e se tornaram, claro, umas reuniões de embate com a construtora, não em função do atraso, não em função de dificuldades do projeto, mas em função de eu acho, me vem na cabeça quando uma conversa que a gente teve com o Rui Furtado, logo quando chegamos em Dubai, acho que nem eu, nem Milton, nem o Zepa tínhamos ido a Dubai antes, ele falou: a construção aqui é muito ruim. E é verdade, assim, é completamente outra experiência comparada com a Expo Milão, que a gente está construindo, onde nasce a ideia de projeto, né? E no meio dos melhores fornecedores de qualquer tipo de material de construção. Tudo lá em Dubai foi muito difícil de mão de obra, e em função da pandemia, a logística e disponibilidade de materiais também, isso foi bastante complicado. Mas o resultado ficou excelente, né, que a gente está vendo. O resultado ficou perfeito. Eu acho que também a questão dos materiais, a estrutura metálica, ter uma tensoestrutura, eu acho que isso ajuda muito, são materiais industrializados, né? Mas, assim, eu acho que o resultado é maravilhoso, assim, e eu acho que eu tive o alívio com uns 15 dias antes 15 dias não, um mês antes da abertura, quando eu entrei, e eu não tinha podido ir durante a construção. Depois de um trajeto de mais ou menos 15 minutos, que às vezes você está sombreado, às vezes você pega sol, eu entrei no pavilhão e senti esse efeito que o Milton falou, que era o que era previsto em projeto, que a gente estava num outro ambiente, numa sombra, ainda nem tinha água. Eu falei, assim, eu fiquei tranquilo e falei... Tranquilo, relaxou. Relaxou, né? É um ambiente mais uterino, né? Você estava falando do Rui Furtado, o Milton falou do Miguel Maratá. Eu vi o concurso quando eles ganharam o projeto, né? E eu vejo o projeto agora realizado, construído, e eu vejo que ele tem muita similaridade, não teve grandes mudanças. Claro, o Milton falou que tiveram alguns ajustes, né, Milton, da estrutura, então eu queria ouvir um pouquinho de você, do Zepa, como que foi lidar com essa questão da estrutura metálica, o apoio do Miguel, do Rui, de materializar essa estrutura tão esbelta, apoiada em 4 pontos, com uma tensoestrutura que dá todo esse ambiente, ainda mais à noite, com essa iluminação fantástica, esse ambiente mais de um abrigo, meio de um acolhimento, né? E também é uma curiosidade, esses projetores são monstruosos, mas vocês tiraram um partido muito legal deles, colocando eles... Bom, deve ter sido algum especialista que locou eles, mas eles combinaram, ficaram uma coisa meio de uma máquina, um prédio-máquina, com todos esses projetores. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da estrutura do trabalho com os calculistas e dessa projeção dessa coisa toda.
Você quer que eu fale ou Milton? Vocês que... Pode ser, algum de vocês. Eu acho que era legal contar um pouco a história também do concurso, como foi montar a equipe, né? Porque Beleza. o centro, vamos dizer assim, das conversas foi o MMBB, como vocês sabem, aqui dos 3 escritórios é o escritório com mais carga histórica, vamos dizer assim, né? O meu também é uma outra geração. Eu fui aluno do Milton na FAO e o Martim trabalhou dentro do MMBB. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar dentro do MMBB, só fiz 2 concursos com ele, mas, evidente, admirava muito a equipe. E essa equipe se formou um tanto assim, um pouco por acaso. Eu já tinha começado o concurso junto com o Alexandre e o Milton e o Martim e a Marta já tinham começado umas conversas com o Guilherme Wisnik. E num determinado momento, por acaso, a gente resolveu unir as equipes, que eu também já estava com um contato em Dubai, e a gente foi muito feliz. Assim, acho que foram poucas as conversas que a gente fez com todos, mas elas foram muito frutíferas. Assim, o debate em torno do tema foi muito, muito importante. Eu acho que tem uma outra questão que é importante dizer, e eu acho que depois eu queria ouvir o Guilherme falar um pouco disso, é que esse tema das águas foi um tema que a gente aqui propôs, foi um tema proposto na arquitetura. E todos aqui têm uma relação com a água, né? Agora pensando assim, né? Bem, o Martim agora tem esse concurso do Museu Marítimo, que é água, mas ele também já estudava isso. Eu também, minha tese de doutorado tem essa relação. O Guilherme Wisnik também tem uma pesquisa extensa sobre isso, uma exposição incrível que ele fez sobre a relação dos rios e as cidades. E o MMBB, a gente também não dá para dizer o contrário, né? Eles têm uma extensa pesquisa através dos projetos das cidades e da arquitetura com a água, enfim. Então, esse tema meio que surgiu como uma solução para isso. Depois o Guilherme vai falar um pouco de outras qualidades da água, mas isso é uma questão importante. E na ocasião, eu dividi espaço com o Miguel Maratá e foi quem a gente convidou para fazer o projeto do concurso junto com a gente. O Rui Furtado, na verdade, ele fez esse concurso junto com o Grupo SP, do Álvaro Pontoni, lá do João Sodré. Uma vez que curiosidade. Uma vez que a gente ganhou o concurso e a gente viu a dificuldade que seria fazer o trabalho fora do Brasil, num país com uma cultura muito diferente da nossa, né, com outras, vamos dizer assim, determinações e vontades, enfim, e também a nossa foi maior sobre o resultado, né? Uma das questões que fez a gente escolher a MJU como parceira foi que eles aceitaram que a gente fizesse o projeto executivo, desde do concept design até o executivo, né, do estudo preliminar até o executivo, no Brasil. A gente tinha outras propostas de fazer só o estudo preliminar e o executivo ser feito por outro escritório lá. E a gente não... Isso é uma coisa que a gente falou, não, isso não vai dar, a gente vai ter que encontrar um parceiro que resolva isso. E o Rui Furtado, já tendo um histórico de trabalhos com o MMBB, né, e no Museu dos Coches, junto com o Paulo Mendes da Rocha, entre outros projetos, foi uma primeira pessoa que a gente ligou para falar, me ajuda a gente a encontrar alguém lá que possa nos auxiliar. E ele indicou esse engenheiro, esse arquiteto, na verdade, que é o Muafak, que é um arquiteto iraquiano, que tem uma empresa de arquitetura e engenharia em Dubai e em Bagdá, e ele virou, assim, como o Marcelo disse, ele virou os nossos olhos e a nossa presença física em Dubai durante a obra. Então, a gente fez todo o projeto aqui, ele permaneceu assim como uma espécie de consultor, mas depois que começou a obra, quase que o centro nervoso da produção se transferiu para Dubai. É claro que a gente ficava aqui aprovando, né, eu, Martim, Milton e Marta, num intensivo de resolver questões junto com os engenheiros em Portugal, outras equipes que estavam aqui no Brasil, de outra ordem. Então, teve esses pontos importantes. E o Marcelo falou em relação dessa relação com essa estrutura da mão de obra lá e a construção, em geral, ser de baixa qualidade, mas eu acho que a gente teve algumas sortes, assim, que
as coisas mais bem construídas, eu acho que tem coisas que têm menor qualidade mesmo construtiva, foi mais difícil a gente conseguir chegar num nível que a gente gostaria. Mas a estrutura metálica, principalmente a estrutura metálica dessa caixa exterior, dessa membrana, e a própria membrana, elas são impecáveis, assim. Isso é de uma qualidade absurda. Dá para ver a precisão é milimétrica da estrutura. Então, ela foi feita, o momento da escolha, né, dessa empresa que fez a estrutura metálica, esse nosso parceiro árabe, né, iraquiano, fez várias visitas a oficinas que seriam capazes, então, para vocês terem ideia, essas peças são enormes e tem que ter um controle de pintura anticorrosiva, então não pode ser uma oficina a céu aberto, e ele teve esse cuidado de escolher essa oficina tem níveis de controle de produção altíssimos, e a estrutura metálica é um dos pontos altos aí. Depois meus colegas podem dizer também a opinião deles, mas ela é muito bem feita, e a membrana também, que eu também acho que é interessante contar, já que a gente está aqui nesse contexto da ASBEA, o projeto inicial a gente fez com o professor da USP, né, no concurso, que é o Rui Pauletti, foi um professor meu, do Milton, acho que é colega do Milton, foi meu professor na Poli. Ele deu essa assessoria inicial para a gente, foi uma ou duas conversas que a gente fez durante o concurso. Depois, quando o Miguel e o Rui entraram no projeto, eles fizeram algumas pequenas modificações, tanto que no render que a gente mostrou aqui, dá para ver que tem umas pequenas diferenças na costura e tudo mais. E depois a construtora contratou um escritório australiano especializado em tensoestrutura, que fez o projeto executivo junto, né, assessorado, vamos dizer assim, pela AFA Consult, né, pelo Rui Furtado, e daí fez essa execução com uma empresa local mesmo, de Dubai, que conseguiu manter um alto nível, a execução muito bem feita, assim. Esse material que a gente usou, que é uma membrana tecnológica, né, que protege contra raios internos e também tem uma reflexividade. A gente fez alguns testes aqui em São Paulo, junto com a empresa que chama Cactus, que foi quem nos auxiliou no videomapping, né, da nossa parte aqui, dos designers, e ela é muito curiosa, assim, porque a gente tinha muito medo, né, do efeito do vento sobre ela, mas ela é rígida, ela é muito rígida, assim, a instalação dela é uma coisa muito precisa, assim. Então essa é uma das que faz esse parte, né, em questão com relação a essa qualidade. Então, como vocês podem ver, tem a equipe dos designers, né, que estão aqui, e o Marcelo, que está na Apex, mas tem uma série de outras equipes mundo afora, tem essa da Austrália e outras espalhadas pelo mundo, que depois a construtora que foi contratando para a gente conseguir desenvolver o projeto e chegar nesse resultado, como o Milton disse, muito feliz. Volto agora para a palavra para o Marcelo e, sei lá, para vocês, outros colegas também poderem falar. Legal. Eu queria perguntar uma coisinha para o Guilherme. Como é que funcionou essa curadoria do material? Como é que foi essa interação da consultoria para o concurso e depois para a execução final? Aí entrou a Apex com o conteúdo que ela queria veicular, tudo. Como é que foi toda essa coisa? Como é que foi esses vídeos imersivos? Tiveram estímulos sensoriais aliados além do visual, cheiro, temperatura? Como é que foi essa coisa? Queria que você explicasse um pouquinho. Tá bom, Marcelo. Bom, um grande prazer estar com todos e todas aqui em torno desse tema, né? Já dá uma saudade vendo essas fotos todas das experiências que tivemos lá. Primeira coisa, esclarecer um pouco em relação à sua pergunta. Não foi uma consultoria. Essa relação não funcionou assim, né? É um pouco diferente do que acontece normalmente quando existe um curador que é chamado
e chega lá em cima de um projeto e faz uma proposta curatorial, e não é o caso. Eu e o Alexandre trabalhamos sempre dentro da equipe de projeto, quer dizer, o projeto arquitetônico e o projeto conceitual é uma coisa só. A gente pode separar na hora de chamar, né, de dividir os créditos, mas isso, na verdade, é uma decisão, são uma série de decisões que não são separáveis do ponto de vista do que é essa praça d'água, que é essencial na definição da arquitetura, e a ideia de falar dos rios brasileiros, né? Isso é a mesma decisão, né? Então, isso é muito importante, eu acho, nesse caso. Quer dizer, digamos que é por isso, por exemplo, que eu fui para a abertura do pavilhão em Dubai, porque o conteúdo propriamente dito da curadoria, estrito sensu, foi quase que todo decepado pelo governo, né? Então, agora, a essência da coisa estava lá, né? E a essência é arquitetura e é conceito, tudo junto. Então, como o Milton falou, e depois o Zepa, e quero ouvir o Martim daqui a pouco, essa praça d'água, ela é brasileira, né? Tem uma série de elementos que a gente pode pensar como sendo de arquitetura brasileira. Por um lado, né, Marcelo, talvez seja curioso pensar um pavilhão brasileiro em estrutura metálica, que não é uma presença tão forte na tradição da arquitetura moderna e contemporânea brasileira, mas é uma tradução, talvez, digamos assim, contemporânea, de ideias muito persistentes ao longo da tradição brasileira, né? Uma grande cobertura e um partido dado pela estrutura, né? E, além disso, uma praça d'água. Então, o tema da Expo era sustentabilidade. Esse era o tema para todos. Cada país fazia o seu pavilhão interpretando a sustentabilidade como achasse melhor, né? E para nós a água foi a grande questão, né? Construir uma espécie de oásis naquele deserto. Isso é, trazer uma porção de experiência brasileira, porque aí a questão da experiência, você perguntou, né? É fundamental mesmo. E claro, o Marcelo Sávio está aqui, a experiência prévia de Milão também foi importante nesse sentido, embora a gente tenha feito o concurso antes de conhecer o Marcelo, mas sabia-se como tinha sido o pavilhão brasileiro em Milão e outras coisas. Cada um de nós tem a sua experiência, né? Você citou aqui o meu nevoeiro, né? O meu livro tem a ver com isso, com uma ideia de arquitetura de experiência. E a nossa decisão foi muito forte nesse sentido. A gente achava, a gente sabia, e a gente tinha uma consciência de que não adiantava querer interpretar a sustentabilidade na base de exposições didáticas. A gente viu a Expo, os países que tentaram ficar mostrando por que você tem que ser sustentável, consumo de carbono, gráficos, não sei o quê, não dá, né? As pessoas que visitam a Expo estão cansadas, estão com calor, estão exaustas, estão querendo se divertir. Então, a exposiçãozinha, digamos assim, a tentativa de ser didático, ela fracassa. Então, o objetivo era fazer uma experiência imersiva, né? Uma arquitetura da experiência. E aí para nós, a sustentabilidade virou água, nesse sentido, né? E a água, porque ela também promove uma experiência muito lúdica, e é fato, né? Vocês viram aqui pelas fotos, era muito impressionante a reação que as pessoas tinham, e até com essa facilidade de que a roupa árabe é só você levantar, como esse cara nessa foto aí, né? Dá uma puxadinha nesse manto e tira a sandália lá e já entra, né? Então, era muito bom poder entrar e era um alívio, né? Muito quente, né? Então, assim, agora, sejamos francos, tem uma outra questão aqui que eu não queria deixar de falar, que é o seguinte: tem uma grande... deixa eu ver qual é a melhor palavra para falar isso. É um pouco incômodo você achar que você vai dar uma lição para o mundo, explicar o que é sustentabilidade na cidade mais insustentável do mundo, né? Dubai
é um modelo urbano de sprawl, né? Aquele modelo Los Angeles no pior sentido, uma cidade linear espalhada, feita pelo automóvel, por edifícios espelhados com ar-condicionado. Então, é o modelo urbano mais insustentável que existe. Além disso, a economia dos Emirados Árabes é baseada no petróleo. Então, vamos e venhamos. Você quer falar de Tem sustentabilidade? nada de sustentável, né? A gente quer falar de sustentabilidade nesse lugar, né? Eu não vou fazer uma exposiçãozinha dizendo que o agronegócio do Brasil é sustentável. Não dá. Então, o que dá para fazer? Você promover uma experiência da água lúdica, democrática, interativa, maravilhosa, né? Então, é isso que a gente quis fazer, basicamente. Muito bom, eu acho que vocês acertaram em cheio, né? É muito. A gente vê as fotos, não pude ir lá, mas a gente imagina essa experiência mesmo, né? Do pessoal pôr o pé na água, sentir esse frescor nesse ambiente árido. E concordo plenamente com você que Dubai é quase muito estranho isso, né? Queria fazer uma pergunta para o Martin. Marcelo, posso me meter? Pode. Quem está falando? Boa noite, o Caio. Oi, Caio, fala. Caio Marinho. Queria emendar para o Guilherme uma pergunta. Claro. Bom, primeiro, boa noite e parabenizar. O projeto é maravilhoso. E queria falar uma palavrinha aqui, né? Algumas coisas que foram mencionadas de talvez a estrutura metálica não expressar a nossa tradição arquitetônica. Eu quero dizer assim, quando eu bati o olho no projeto, eu achei ele super brasileiro, de cara. Não tive a menor dúvida que ele tinha uma expressividade brasileira. E o que eu achei que ele expressava, acima de tudo, é esse esforço absurdo de uma sinteticidade total, né? Eu acho que essa característica é muito da arquitetura moderna brasileira. Síntese, 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 síntese. Desde a bossa nova, né? A batida do João Gilberto é síntese, né? De bateria de escola de samba no violão. E então eu queria te emendar a pergunta, Guilherme, falando do seu livro que você tocou aí, também eu vi o seu texto expresso aí no projeto, na hora, assim, né? A pergunta é, dentro daquele contexto da arquitetura da experiência e do nevoeiro, o que aproxima, o que é mais tipicamente da nossa cultura, do nosso contexto arquitetônico nacional, e o que é internacionalizado nisso? Só uma reflexão, assim, nesse sentido, porque eu acho que é sempre legal a gente dar uma passada nisso, nessa conversa, o que é Brasil, o que somos nós autonomamente e originalmente da nossa identidade, e o que é a internacionalização e a nossa capacidade de universalização do pensamento e da existência e da experiência humana através da nossa arquitetura. Bom, tá legal. Obrigado, Caio. Suas provocações aqui são muito bem-vindas e dariam margem para horas de conversa aqui, né? Esse assunto vai longe. Até porque queremos ouvir também o nosso integrante argentino da equipe, o Martim, que não é brasileiro, o que é um elemento positivo também nesse sentido da formação. Mas é um vizinho bem próximo, né? Venhamos. Assim, e teve ele um batismo brasileiro muito importante aqui na FAUSP. Mas, Caio, quando eu escrevi o meu livro, Dentro do Nevoeiro, são muito poucos os exemplos brasileiros ali, né? Porque o assunto que eu trato, ele se refere a um tipo de circunstância que tem acontecido até hoje muito mais no plano internacional do que brasileiro, por uma série de razões. Uma é cultural e a outra é tecnológica. Então, essa arquitetura do blur, né, do embaçamento, das peles ambíguas, tudo isso, ela ainda não foi tão, se a gente pensar o que está construído no Brasil, é pouco nesse sentido, né? Talvez o edifício do Instituto Moreira Salles é o que mais se aproxima, de certa maneira, mas mesmo assim
quando a gente... Uma das referências que vinha à cabeça para nós ao pensar esse pavilhão do Brasil aqui era mesmo o Bloor Building, né? Do Gilles Scofield, um edifício, uma arquitetura feita de vapor e tal. Claro que não é isso. O nosso pavilhão é muito sólido. Acho que ele tem mesmo isso que a gente estava falando aqui, que você mesmo na sua fala percebeu, elementos muito claramente brasileiros, como essa geometria, como essa presença estrutural, essa leveza, essa grande cobertura e tudo isso, e, ao mesmo tempo, uma vontade de se aproximar de um léxico que não tem sido tão desenvolvido até agora no Brasil, que tem a ver com essa cultura da experiência, e que eu acho que essa equipe como um todo pactuou, né? Isso se a gente pensar na cultura brasileira, tem a ver com a pouca presença do pós-modernismo entre nós, né? O fato de que a crítica pós-moderna ela teve pouca penetração, e isso acabou deixando a cultura brasileira muito moderna até os dias de hoje. E essa herança moderna está muito clara na arquitetura do nosso pavilhão. Mas, ao mesmo tempo, foi uma equipe que não quis continuar com todos os pés no modernismo, digamos assim, né? Dentro de uma tradição eminentemente formal, e quis também se abrir para um outro tipo de relação entre arquitetura e uso, né? Que é essa da experiência. E aí, acho que enfim, não somos nós quem vamos dizer isso, mas eu poderia dizer que acho que deu certo, né? Que frutificou, que o resultado alcançou. Tanto é que eu acho que o reconhecimento que tem tido no Brasil, né, desse projeto, espelha um pouco uma certa surpresa, né? Eu acho que apesar de ser muito brasileiro, esse pavilhão é percebido pelos arquitetos aqui no Brasil como sendo diferente também, né? Como trazendo elementos que ventilam, que abrem novas portas. O que você acha, Martim Benavides, dessas questões? Esse é um bom gancho para você entrar. Bom, é uma questão difícil. Primeiro, queria agradecer o convite e dar um oi para todo mundo. Eu acho interessante essa conversa, porque eu tenho pensado a respeito dessa questão do caráter nacional brasileiro do pavilhão, algumas coisas nesse último tempo, porque, bom, para ser muito sincero, é uma questão que, para mim, pessoalmente, não sei até que ponto realmente interessa saber se é o caráter nacional brasileiro ou não. Eu acho que é inexorável não ter esse caráter. Me lembrou uma entrevista muito bonita, muito interessante, na década de 70, o Borges. Eu, argentino, vou trazer um escritor argentino na conversa. Criticado, né, por algumas, digamos, formas da crítica mais nacionalistas, por um suposto caráter europeísta na literatura dele, referências que não traziam a questão dos gaúchos argentinos, enfim, que fugiam um pouco da literatura tipicamente argentina da época. Uma resposta dele, assim, um pouco irônica. Eu sou inexoravelmente argentino, inclusive não tratando esses assuntos, porque eu estou produzindo aqui, estou falando aqui, estou escrevendo aqui, tudo que eu puder falar é a consequência de um certo momento, uma certa forma da cultura argentina que também diz respeito a uma certa complexidade cultural. Ou seja, eu não posso ser, estou obrigado a ser argentino. Eu poderia trazer essa questão também para o pavilhão do Brasil, porque ele não poderia ser não brasileiro. Eu sou argentino, mas me formei do ponto de vista do que eu aprendi da arquitetura com Milton, depois na FAO, no mestrado, nas conversas com Guilherme. Então, tudo bem, eu nasci aqui, mas o que eu aprendi da arquitetura, o meu discurso da arquitetura, as minhas pesquisas sobre arquitetura também são marcadas por essas discussões da FAO, poderíamos dizer, em termos gerais. Mas por que eu digo isso? Porque essa questão do caráter do pavilhão como uma representação do Brasil enquanto nação é talvez uma forma de ler o pavilhão menos interessante do que pensar ele enquanto um espaço de águas, na verdade, como um espaço de acolhimento, um certo espaço de hospitalidade para com o outro.
que eu acho que é o grande assunto das águas nesse pavilhão, né? Veja, eu acho interessante sempre pensar a questão dos rios, que, como o Zepa falou, é um assunto que, pelo Milton, pelo Paulo, pela FAO, pelo Alexandre Biljaikov, um assunto que todos nós temos discutido. O rio sempre traz essa contradição, né? No corte transversal, ele separa, e, portanto, uma nação de um lado, a geografia tem feito isso muito, né? Uma nação, um país no lado, um outro na frente. Mas no corte longitudinal, o rio junta, né, culturas, línguas. Portanto, a água é sempre uma convivência entre, como eu agora, falando com sotaque, o português, a água sempre coloca essa sonoridade de outras línguas, que eu acho que um aspecto fundamental desse grande salão, de trazer, por um lado, um pavilhão de água, uma praça de água, mas eu diria com duas questões fundamentais. A primeira é uma praça d'água absolutamente aberta, ou seja, sem nenhum tipo de fechamento vertical, né? Como quem diz, sem porta, trazendo essa questão do caráter público do espaço junto das águas, que não é uma questão poética, é também uma questão política em relação ao recurso, né? Como vamos lidar, como vamos tratar esse assunto, como vamos gerir as águas, como vamos tratar os territórios próximos das águas, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, esse caráter absolutamente aberto, acolhedor do espaço, que é muito convidativo. Eu gostei muito, depois de assistir a inauguração, o fato do pavilhão estar quase sempre cheio, sem fila. Que é uma coisa que não acontecia em outros pavilhões, né? Quando tinha muita demanda para entrar nos pavilhões, tinha grandes filas. O nosso pavilhão, inclusive também pelo fato da Apex topar essa proposta, ele era muito aberto, sem fila, todo mundo entrava, curtia água, saía, tirava uma soneca. Então, esse caráter aberto e esse caráter hospitalário para com o outro, eu acho que é talvez o assunto que, para mim, e não acho que seja pelo fato de ser o argentino do grupo, mas que tem a ver com uma linha de leitura que foca mais no corte longitudinal dos fios do que no transversal, o que mais me interessa desse grande salão. Muito Muito legal. legal. Só um comentário aqui. Marcelo, eu posso fazer só um comentário sobre o tema que o Caio levantou, que eu acho muito interessante. Claro. E eu acho que a arquitetura paulista e brasileira, que para muitos é uma escola, né, uma cultura bastante presente, bastante forte, bastante visível, tem uma característica que é não ser muito conservadora. Não sei se eu estou sendo um pouco otimista aqui, mas diferentemente, por exemplo, dos paraguaios, que estão fazendo uma arquitetura incrível agora, mas que trabalham muito com uma tradição latino-americana, que começou talvez lá com o Dieste, no Uruguai, gostam muito de explorar as técnicas vernaculares. Tijolo, né? O tijolo, né? A arquitetura brasileira moderna, ela, embora tenha usado muito concreto armado, e alguns arquitetos tenham feito uma obra quase que, digamos, monotemática em termos de materiais e técnicas, como Oscar Niemeyer, mas ela nunca defendeu isso, né? Pelo menos aquela que chegou até mim, e acho que a todos nós do projeto, né? Então, para nós nunca foi um problema dizer assim, não vamos fazer como os brasileiros fazem tradicionalmente, porque não existe esse problema para nós, eu acho. E eu acho que o resultado é bastante brasileiro, como já foi dito, por essas razões, né? É um edifício econômico, como toda arquitetura num país em desenvolvimento tem que ser. A gente tem isso muito presente na nossa cultura, econômico no melhor sentido, como disse o Caio, né? Muito sintético, que faz valer aqueles elementos que são necessários, que passam a ser, então, expressivos e, portanto, desejáveis, a estrutura, quase sempre. Nesse caso, claramente, a estrutura, porque um grande espaço não tem como não ter uma estrutura protagonista, né? E, então, eu queria dizer isso, né? Que eu acho que ele nem era tanto um problema dizer que era brasileiro. Era um pouco, né? Lógico, o Marcelo, sábio, vai ficar bravo se a gente disser que não estávamos tão preocupados em representar o Brasil. Mas acho que a gente estava, principalmente, querendo fazer uma arquitetura com aquilo que a gente sabe, a melhor possível com aquilo que a gente sabe, que necessariamente, então, é brasileiro e um tanto argentino, no caso.
Eu vou pegar o gancho que vocês colocaram. Eu acho que, além da questão da água, que o Martin coloca de uma maneira muito, muito peremptória, muito legal do rio, da água, eu acho que também a gente trata da grande cobertura, né? Que isso faz parte da arquitetura brasileira, a grande cobertura. E eu chamo aí, sei lá, penso no pavilhão de Osaka, do Paulo, por exemplo, que era também uma grande cobertura, era de concreto, essa é metálica e evanescente, mas é uma grande cobertura que é um espaço público, que as pessoas entram. Eu acho que isso talvez traga o caráter muito brasileiro disso, dessa proposta da grande cobertura, né? Que é onde tudo acontece. A FAO, pavilhão de Osaka, essas questões todas. E aí eu faço uma pergunta, só curiosidade. Eu vi que nas fotos que você mostrou, Milton, a gente vê o mobiliário do Paulo, cadeiras, espreguiçadeiras, é um mobiliário que ele usa, por exemplo, que criou lá para o Sesc 24 de maio. E todos vocês têm uma ligação com o Paulo, já trabalharam com ele. Então, a pergunta fica, o Paulo chegou a ver o concurso antes, depois, do que ele falou? Eu queria, sei lá, ouvir de vocês isso, se ele chegou a ver e emitiu alguma impressão. Ele não viu durante, né, o Sim. desenvolvimento da proposta na fase do concurso, ele viu depois, mas, obviamente, o Paulo está sempre presente para quem esteve tão próximo dele, né? E aí somos todos nós, né? Todos temos uma relação direta, cada um de nós, com o Paulo. E não é até um fato que o Paulo, por exemplo, era um desses arquitetos que eu de certo modo, referi quando disse da nossa cultura, que sempre buscou trabalhar com novos materiais e cogitou muito esse tipo de construção, né? Inclusive fez uma proposta que a gente não conhecia, depois até conhecemos, sabíamos da existência, mais ou menos, mas não conhecíamos, de uma construção muito similar, que é a da Serpentine Gallery, que ele fez, e que, infelizmente, não foi construída. Uma outra escala, uma outra coisa muito diferente. Mas, em alguns momentos da nossa colaboração com o Paulo, ouvimos cogitações que iam um pouco nessa direção. Então, evidentemente, não é só no mobiliário que o Paulo está presente, mas na cultura arquitetônica dele, ou no saber arquitetônico que ele tinha e que, em parte, nos transmitiu, né? Inevitavelmente, isso faz parte da nossa forma de pensar arquitetura. Eu não queria ter comentado, mas eu vi muito o Paulo nesse projeto também, muito. Muitas referências, desde a Loja da Forma, aquela salinha suspensa embaixo do prédio da Fiesp, os pilares, né, o pé direito. E eu, muito menos do que todos vocês, mas também tenho a minha ligação, ele foi meu orientador de conclusão de curso, foi nosso professor na graduação, e eu achei muito bonito ver essa expressão, esse legado, né, reflexivo, de expressão plástica que ele deixou, e que a gente tem liberdade de usar, e é legítimo usar, porque é maravilhoso, é sedutor, ele foi um cara que captou, né, a nossa imaginação e a nossa admiração de um jeito muito forte, né? Acho que falo por mim, mas eu acho que não é muito longe do que muitos aí sentem. E eu achei lindo esse projeto e achei muito bonito ver uma evolução, vamos dizer assim, de ideias, de desenhos, de expressões que o Paulo deixou para a gente. Então, eu achei super brasileiro, né? Porque quem é paulista, né? E nasceu e viveu a vida inteira em São Paulo, não pode achar que a sua brasilidade está no, sei lá, no pau a pique, né? Pode até estar de uma forma transcendente, ou estar numa casa grande sem sala, ou, enfim, no barroco, como alguns advogam, e que eu acho legítimo, acho super bonito, inclusive, também. Mas é inevitável uma identificação metropolitana moderna para quem viveu a vida inteira em São Paulo, para quem estudou a graduação na FAO, com aquele prédio do Artigas que ele entregou para a gente uma forma... E é interessante que eu acho que isso que é muito brasileiro no projeto de vocês, eu já vou parar de falar logo para deixar, mas é que tem
ao mesmo tempo que é hiper rigoroso do ponto de vista geométrico, é hiper emocional, porque tem um monte de aspectos absolutamente emotivos e plásticos e lúdicos do projeto. Então, a brasilidade, muito mais do que numa materialidade ou num desenho específico, é o que é um pouco a provocação que eu fiz lá no comecinho desse papo, talvez seja a forma como a gente sublime a nossa emotividade, a nossa experiência existencial. E aí vamos falar latino-americana, porque eu nem acho os moradores de Buenos Aires tão diferentes da gente, apesar da cidade ser muito mais generosa, lá vai em alguns aspectos muito melhor, pelo menos na primavera daquelas flores roxas. Essa expressão emotiva através de um enquadramento formal, mas sempre emotiva. E sempre quando falta emoção, fica menos brasileiro. Quando tem mais emoção, e eu acho que essa coisa da emoção, não no sentido raso, né, mas no sentido profundo, das águas, as curvas, essa praça que parece que tem uma maré, né, que enche, esvazia, que foge do rigor ali e faz um contraste com as linhas retas. Eu me identifico muito, eu acho que identifica os brasileiros, vamos dizer assim, né? O que, se é que isso existe, essa bobagem, os brasileiros. É meio bobagem, por um lado, mas é familiar, vamos dizer assim, né? É muito familiar. Todo esse desenho, tudo isso, e ao mesmo tempo é surpreendente, porque está muito bonito, é muito novo. Achei maravilhoso. Podia desmontar e montar aqui em algum lugar, hein? Pô, vocês não vão fazer um lobbyzinho aí, não? A pergunta que para onde vai essa estrutura toda, né? Essa pergunta. Marcelo, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque como vocês falaram do Paulo, depois do falaram do Paulo, curioso essa discussão toda sobre identidade nacional, agora fermentada pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Porque esse é o problema. É claro que a gente pode ficar aqui identificando 1000 questões brasileiras. O Caio deu vários elementos interessantes para pensar isso como brasileiro. Mas eu queria lembrar também que o Artigas, por exemplo, detestava o Lúcio Costa por causa dessa obsessão pelo brasileiro, né? Que para o Artigas era uma questão superada. Não é que a gente não possa ver elementos brasileiros na arquitetura do Artigas, a gente pode, mas eu estou só lembrando que nos anos 60 já essa questão eles não queriam ouvir falar, né? O Paulo, tanto é que eu editei o livro de entrevistas do Paulo, e aí eu pude fazer isso com certeza, né? O arquivo de Word, com todas as entrevistas lá, eu dei um find para procurar a palavra Brasil, a palavra não aparecia nenhuma vez. Só América, 1000 vezes, né? América, Brasil nunca, porque esse problema do nacionalismo era um problema sério, né? E aí a América é esse rio no corte longitudinal que o Martim falou. Então, eu queria adicionar uma coisa à fala do Martim e à fala do Guilherme. Eu gostei muito da fala do Martim sobre o rio. Então, eu também concordo totalmente. Não gosto muito de pensar esse pavilhão como essa representação do Brasil desse jeito que foi falado, assim. Eu acho que tem uma característica legal desse, vamos dizer, desse tema central que a gente escolheu e a Apex, vamos dizer, abraçou, que é a água, ela exige, vamos dizer assim, uma certa civilidade, vamos dizer, quando você trata do tema, né? Porque a água, como o Martim falou aí, tem esses dois aspectos, né? O transversal e o longitudinal, mas a água ela flui, né? Então, se você está mais para cima do rio e você suja, você está sujando a água de todos que estão para baixo. Então, ela exige que as pessoas se ajam e pensem como uma comunidade. Ao mesmo tempo, se você entra numa água e você joga a água para o lado, às vezes é desejável, às vezes não. Então, exige uma certa consciência de grupo, assim, dessa coisa que ela é meio fluida, né? Ela não respeita as fronteiras, né? Como o Martim disse, ela não... E isso está na fala do Paulo, né? E, de certo modo, também tem uma coisa que a gente não falou muito aqui.
mas é que nem acho que é uma característica da arquitetura brasileira, mas acho que é uma característica da boa arquitetura, que é esse piso contínuo, né? Que respeita muito as pessoas que estão circulando, né? Então, o mesmo piso, a gente tentou fazer isso, né? O mesmo piso de fora e entra, é ele mesmo, ele é plano, você pode circular, e uma hora ele vira esse terreno alagado e tudo mais. E essa é uma característica interessante do projeto e do trabalho com água mesmo, né? Porque é muito difícil mesmo. Foi difícil também fazer esse continente no chão, né? A gente passou muito tempo desenhando o piso, pensando como que essa água aí ia se manifestar aí, né? Como que ela seria o espelho, como que seria quando alguém pisasse, enfim, tem essa questão também aí que o Guilherme reforçou, né? Como é que a vestimenta típica dos Emirados Árabes, como é que ela ia se comportar? E a gente viu no primeiro dia que se resolveu muito fácil, o pessoal ergueu a vestimenta, enfim. Queria só fazer esse adendo aqui para as duas falas que eu gostei muito. Muito bom. Eu acho que a gente podia já, o Caio já fez a pergunta, a gente podia abrir para perguntas do pessoal que está ouvindo a gente, né? Eu já tenho uma aqui que está no chat, né? Uma pergunta do Pedro Coelho, que ele propõe assim, para o Milton e demais autores: o quanto vencer o concurso projetou os escritórios participantes no exterior e se essa projeção os incentiva a pensar na internacionalização de seus serviços. É isso, Pedro? É isso sim, Marcelo. Obrigado. Legal. Bom, como eu fui citado, eu posso começar. E o Martim já se internacionalizou, né? Porque está fazendo projeto no Rio de Janeiro. Total. Eu já vi internacional. Mas, não, eu entendo o ponto do Pedro, né? Porque é uma dificuldade para nós brasileiros trabalharmos internacionalmente. Eu acho que não é muito frequente. Eu até tive um pouco experiências internacionais como colaborador do Paulo. E talvez a gente pudesse ter aproveitado melhor algumas oportunidades, mas até o momento eu acho que não teve muito, pelo menos para o MMBB, muita diferença. É lógico, a gente passou a ser um escritório muito mais conhecido, né? Porque o Pavilhão foi um projeto bastante divulgado, bastante comentado, mas assim, isso não se traduziu em convites ou qualquer coisa do gênero. E acho que é talvez uma coisa também para cultivar ainda para frente, né? Isso é muito recente tudo, né? Então é difícil fazer essa avaliação agora. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? E abrir para o pessoal que está assistindo. Eu queria fazer uma pergunta para os autores aí do projeto. É Pierina, né, que está falando? Pierina, sou eu, Pierina. Eu achei o projeto maravilhoso, assim, realmente ele é muito sensível, ele toca a gente, é uma arquitetura que toca. E eu queria ouvir de vocês, porque vocês falaram muito da água e realmente assim está super presente, mas eu vejo uma transformação muito grande da arquitetura aqui. Eu queria saber se esse conceito já nasceu desde o início, porque eu vejo uma arquitetura durante o dia que se transforma completamente à noite. Então, para mim são quase 2 projetos, né? E eu achei fantástico essa fusão aí da arquitetura com as imagens, que permitem aí uma arquitetura efêmera, né? Ela muda, todos os dias ela devia estar mudando, não sei como é que era a programação. Então, eu queria ouvir um pouco desse conceito aí, como é que surgiu isso, se veio desde o início, se isso foi embarcado depois, e parabenizar vocês, porque realmente está maravilhoso. Esses dias, eu vou comentar uma coisa sobre o que aconteceu agora recentemente. Eu estava conversando com uma amiga que é curadora de arte, e ela falava assim, numa conversa, talvez com alguns drinks a mais de todo mundo, falava assim: não, isso que vocês fizeram não é arquitetura, é uma instalação. Eu discutia, para mim não é, mas é uma discussão assim, ontológica que não vale muito a pena, não interessa talvez, mas há um fato que
me deixou pensar nessa conversa, que pelo fato dessa mudança tão radical na experiência imersiva que o edifício propõe durante o dia e a noite, e não só isso, quanto o outro fato que as projeções podem ser teoricamente finitas e, portanto, sempre muda, o edifício sempre parece ser outro. Ou seja, nesses 6 meses, acho que todos nós da equipe, o Milton, o Guilherme, o Zé, recebemos, não sei, milhares de fotos de pessoas que foram visitar ou de mídia, e o espaço sempre parece outro, né? A luz muda muito durante o dia, as sombras, as treliças mudam, sempre uma coisa que a gente era bastante ciente, o Milton sempre falava disso, inclusive na concepção das sombras que as treliças da cobertura iam projetar no próprio tecido, etc. Mas o que de fato me surpreendeu muito na experiência do edifício é que a proposta do videomapping permite isso, né? Que o edifício sempre possa ser potencialmente inédito, causar uma surpresa, um espanto em quem visitá-lo, inclusive para nós, eu acho. Para mim, particularmente, foi uma surpresa muito grande a experiência do espaço, uma vez que as máquinas de luz foram ligadas. Isso é uma coisa super bonita, assim, eu acho. O edifício muda de pele, né? É como se ele mudasse de roupa, ele é camaleônico. Esse é um aspecto muito contemporâneo dessa arquitetura da experiência, né? Porque isso é um tema de muita arquitetura contemporânea, mas às vezes isso é tratado mudando mesmo, tendo uma pele. A questão é a ambiguidade, né? Que bonito é essa ambiguidade da percepção. E a projeção dá essa projeção sobre tecido tensionado dá essa possibilidade de que é uma coisa que o Koolhaas fala muito, né? O Koolhaas que gosta da Prada, né? Associa a arquitetura à moda, à pele, e acho que a gente fez uma interpretação, uma espécie de Learning from Las Vegas reloaded, né? em outro tempo. Assim. Ficou maravilhoso, parabéns, adorei. Alguém mais teria alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Quem está falando? Oi, eu sou a Leila Baracate, sou arquiteta, presidente das DEA Amazonas. E que legal. Eu queria muito falar, porque eu estive em Dubai em novembro, aliás, e eu fiquei muito feliz, foi impactante para mim chegar lá e ver as águas, porque eu sou paranaense, mas moro em Manaus há 30 anos, e chegar lá, ver o impacto da água e ver a floresta amazônica representada. Eu queria agradecer e parabenizar, eu achei o máximo, foi uma experiência incrível, e estou muito feliz de estar ouvindo tudo que vocês estão falando, eu acho que concordo com tudo, realmente o projeto é impactante para quem entra, principalmente para nós que fomos do Amazonas, do grupo de arquitetos, então foi muito bacana, parabéns mesmo. A pergunta é, vocês pensaram muito na Amazônia quando fizeram esse projeto? Porque eu vi algumas coisas, mas nem tudo. Eu queria saber em que ponto vocês quiseram marcar o Amazonas, da floresta amazônica. Guilherme, acho que essa é para você. Mas eu queria agradecer a gentileza da Leila. A gente fica muito feliz com esse seu depoimento, Leila. Fica mesmo, porque toca em cheio na sensibilidade do que a gente gostaria de transmitir mesmo. A Amazônia foi central, o pensamento do projeto é exatamente esse. É o Rio Negro, a floresta e os mangues. É a água brasileira do interior e não a do litoral. Nós nos sentimos representados em Dubai. Que bom, que bom. Pena que a presença dos povos indígenas acabou não podendo acontecer como a gente gostaria. Mas bom saber que, mesmo assim, para você, isso
chegou. As imagens do Amazonas e da floresta, qual era a intenção? Mostrar mesmo o que realmente o Brasil tem? Era por aí, Sim, mas não como um registro óbvio, né? Porque você pode abordar isso de uma forma exótica ou simplesmente como turismo, né? A gente queria trazer essa experiência desse lugar, como, ao mesmo tempo, muito potente em todos os sentidos, mas também, como dizia o Euclides da Cunha no livro que ele escreveu sobre o Rio Amazonas, sobre a Amazônia, à margem da história, né? Um pouco esquecido pelo mundo e com uma fome de exploração muito grande, mas como origem da vida, né? Como o Milton disse aqui no início, o lugar dos sedimentos, dos micro-organismos, onde as coisas nascem, ao mesmo tempo são pútridas também, de certa forma, né? Porque é muita matéria orgânica. Então, essa água escura, para algumas pessoas, é desconfortável, né? Preferiam ver uma água clarinha, né? Então, tem toda uma questão aqui que também quis fugir às normas do bom gosto, ou aquilo que seria mais aceito de uma forma plácida, né? É um pouco por aí, é um pouco o Chico Science também, que a gente queria ter, assim, o homem caranguejo, esse Brasil profundo. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui no chat, não é nem uma pergunta, é uma constatação de uma outra pessoa que foi visitar o pavilhão. Talvez ela queira dar um relato. É a Betty Miroxinic. Você quer fazer algum relato, Betty? Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei no pavilhão quase que um dia inteiro. Aproveitei tudo, fotografei tudo. Eu tenho um motivo pessoal que eu estou estudando o pavilhão. Então, eu almocei no restaurante, visitei o banheiro, tudo foi devidamente documentado. E por ficar lá o dia inteiro, quer dizer, eu fui vendo a mudança do sol, a incidência, o público. Então, durante o dia eram mais crianças, à noite eu fui em janeiro, né? Então não estava tão quente assim, à noite tinham vários casais, e essa relação com a água, e essas imagens projetadas, elas abraçavam tão forte, tão poderoso, e tinha um músico tocando música brasileira, bossa nova, as pessoas sentadas nas cadeiras, usufruindo a música. Olha, muito interessante. Muito perceptivo, muito sensitivo, muito bacana. Parabéns a todos. E a estrutura lindíssima, a execução também, os 4 pilares, né? Uma estrutura tão pesada, né? Robusta. Então, vocês estão todos de parabéns. Muito bonito. Obrigado, viu, Betty? Muito obrigado. Alguém mais teria alguma pergunta para fazer? Mandei uma no chat sobre o famoso problema de orçamento. Pode Não, fazer eu pergunto a o seguinte: se houveram gargalos de orçamento, né, por conta apesar de ser super sofisticado, por outro lado é sintético também, né? A gente consegue ver, mas às vezes a gente não vê questões de custo que não são aparentes, mas elas surgem. Se o projeto sofreu gargalo de orçamento ou se essa proposta geral encaixou mais ou menos na verba disponível, seria legal ouvir um pouco isso, porque sempre vem essa dimensão, né, na hora de executar as obras. Marcelo, antes de você falar, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que, obviamente, houveram alguns problemas de orçamento, o Marcelo vai relatar, mas nenhum deles impediu que a gente fizesse aquilo que havia sido projetado, ao contrário, né? Todo o projeto foi realizado integralmente. A arquitetura, a expografia não, como o Guilherme Wisnik já relatou, nós não tivemos quase nenhum controle sobre os filmes, embora eu acho que o pouco
conseguimos fazer chegar até os produtores fez muita diferença. Mas eu queria dizer isso, né, que a Apex conseguiu realizar aquilo que foi projetado. Milton, isso, Caio, ele foi realizado dentro do que era previsto inicialmente, do que a gente tinha como previsão para uso todo. Assim, é um investimento total assim, da participação do Brasil em torno de 30 milhões de dólares, equivalente ao que alguns países gastaram até em pavilhões muito menores, assim, mas tem países que gastaram perto de 100 milhões. Assim. Em termos específicos da construção, a gente fez um ajuste que era um downgrade do sistema todo de projeção, para não gerar um aditivo no sistema do espelho d'água, mas isso foi uma coisa muito pequena. Claro, levou um tempo, mas não se percebe no resultado final. E em termos de impacto, de aditivos do contrato, foi mínimo. Acho que não chegou a 3% do valor total do contrato. Claro que a gente entende aqui que assim, a parte civil, a arquitetura, ela como eu falei com a Marta um dia, assim, ela é espartana, porque a gente queria e precisou disso, de um grande investimento na parte do sistema de projeção. Então, esse conjunto ficou dentro do previsto. E, quanto à produção audiovisual, eu acho que ela sofreu pelos nossos sistemas de contratação. A gente foi obrigado a contratar de uma forma que não era a que a gente queria. Claro que o resultado final dá esses ambientes imersivos, como era a concepção original, mas se fosse feito de outra forma, ele certamente teria um resultado muito melhor, e a gente está atento nisso para o planejamento da próxima Expo, que é em Osaka 2025. Mas, em termos de orçamento, a parte de arquitetura, construção, sistemas de audiovisual, isso ficou extremamente dentro do que era previsto desde o concurso. Muito bom. Uma coisa que eu acho que vale destacar, só uma coisinha, Marcelo. Claro. Para o Caio. Lógico que esses 30 milhões, eu não sei exatamente as parciais, mas inclui a operação, inclui uma série de coisas que não são construção. Mas o interessante, eu acho, é que, como disse o Marcelo, a construção teve que ser espartana porque os projetores demandavam muito investimento. E o Marcelo pode até dar, talvez, a porcentagem, a proporção exata, mas é tipo 30%, 40% projetores e o resto o edifício. Inclusive, inclui a desmontagem, né? Que é Sim. super cara. Isso que eu ia perguntar, desmonta e o que vai ser feito com a estrutura metálica? Porra, 10 milhões de projetor, tem que bolar logo onde que vai ligar o próximo. Essa é a pergunta para o Marcelo. O que vai ser feito com o desmonte do céu? Quando ele é desmontado, vai ser construído em algum lugar? Porque me parece que vai virar um distrito tecnológico aí em Dubai, onde foi feita a Expo, né? Isso, ele é um distrito tecnológico, mas que não se previa desde o início que nenhum dos pavilhões nacionais fosse permanecer. E a Expo é bastante econômica em responder qualquer pergunta quanto à manutenção de alguns edifícios. Hoje mesmo a gente recebeu uma proposta de manutenção do edifício, mas a gente já está com o processo de desmontagem em curso. Mas o que aconteceu? Os projetores, é um investimento muito grande, da ordem de 7 milhões de dólares, e a construção por volta de 11 milhões. Então, essa é a proporção geral, construção e sistemas de projeção. Mas
isso ele é num esquema de aluguel de serviço, né? Porque esses projetores funcionaram 183 dias continuamente, né? Então, eles já foram desmontados e já não estão mais lá no pavilhão, o projetor, as caixas, tudo mais, e o edifício começa a ser desmontado porque a gente tem que entregar o lote livre para a Expo, inclusive das fundações. Então, toda a parte da estrutura dele metálica será desmontada e, pelo que eu entendi até agora, o mais provável é que seja remontado só a parte do predinho, como a gente chama, e que a parte das estruturas da tensionada, a lona seja reaproveitada também em outros projetos. Mas, assim, para a gente precisa entregar o pavilhão, o lote livre, inclusive das fundações. Então, tem que dar a destinação correta de todos esses materiais, segundo as normas de sustentabilidade lá da Expo e de Dubai, até 30 de setembro. Quer dizer, a gente tem 6 meses para... Aliás, todos os países têm 6 meses para acabar essa etapa da desmobilização. E para vocês deve ser uma experiência assim, inédita de ver um projeto que vocês fizeram, ele ser demolido num prazo tão curto assim, né? Nesse ponto, falando, Marta, a sua amiga que já tinha tomado umas e outras drinks e falou que se assemelhava a uma instalação, ela tem lá uma certa razão, né? Porque é quase uma instalação, porque vai ser feito, projeta-se, depois desmonta-se. Mas uma instalação também é arquitetura, né? Eu acho que, sem dúvida. Ela pode ter instalação, mas é mais elogio do que crítica, na minha opinião, né? Não, sim, sem dúvida. O que eu acho interessante, eu acho uma coisa super interessante desse projeto em si, e não só do projeto, eu acho que do processo das nossas conversas na época do concurso, que foram 15 dias muito intensos de trabalho, conversa, discussão, era até presente o fato que o edifício seria desmontado. Então, tem tudo uma lógica de como compor para depois desmontar. Ou seja, a escolha de usar, tirando as fundações e os arrinos, sempre aço, inclusive no projeto executivo, optamos por não utilizar o sistema de steel deck, até para tirar a camada de compressão, pelo custo de desmontar o concreto, tirar a ferragem, etc., é muito caro. Portanto, eu acho que há não sei se é um elogio, acho que não, mas acho que é um acerto no projeto, no fato de ser pensado como uma coisa muito fácil de montar, mas também de desmontar. E isso também, eu acho que entra um pouco em diálogo com uma certa ideia que a arquitetura também pode ser uma coisa muito provisória. Tudo é muito provisório, isso tem um caráter trágico, mas também, ao mesmo tempo, uma poética que nos permite pensar que tudo pode ser refeito. Que eu acho que é uma coisa também bonita que eu tenho aprendido em São Paulo, dessa, digamos, precariedade das coisas, é que não só elas estão ali para acabar, mas que também isso permite repensar como serão, como refaremos, não só a arquitetura, mas também as nossas cidades. Então, acho nesse projeto, para mim, pelo menos, no momento do concurso, mais moleque da turma, foi um aprendizado também, né? Como pensar uma arquitetura que já, desde a origem, traz esse assunto da desmontagem, do fim da coisa. Por outra parte, eu estou tratando desse assunto com o meu psicanalista e está sendo difícil, porque acho que vão chegar umas imagens muito tristes aí. Mas acho que esse é outro assunto. Foi bonito fazê-lo e vê-lo durante 6 meses. Valeu a pena. Mas é importante isso que você falou, Martim. Depois o Zepa talvez queira falar um pouquinho. Mas ele não seria assim se fosse para permanecer, porque essa grande estrutura de sombreamento com um espelho d'água não faz muito sentido para ficar permanentemente, né? Para um pequeno predinho que seria o que efetivamente poderia ser aproveitado. A gente até ficou imaginando, caso fosse preservado, o que fazer. Eu acho que seria, por exemplo, mais bonito transformar esse espelho d'água num jardim aquático, mas mais convencional.
porque o prédio não é nada convencional, porque ele não precisa ser convencional, uma vez que ele não vai ficar convencional no sentido mais literal da palavra, né? Resolver problemas convencionais, trabalho, habitação. Então, eu confesso que eu tenho um certo alívio que ele não fique, porque eu acho que se ele ficar, ele pode ser muito criticado. Para que tanta água? Para que tanta pedra preta? Sabe? E eu acho que é uma maravilha fazer um projeto, como disse o Martim, que não vai ficar, porque ele pode ser, então, coisas que, se ele ficasse, ele não poderia ser, né? Muito bom. Muito bom. Olha, poderia ser uma grande balada aí, né? Imagina que legal. Você tem toda a razão. A gente queria fazer uma na inauguração, lembra? Eu estava muito empolgado com aquela ideia, mas ninguém colou. Nós fizemos, e tem uns vídeos secretos que em algum momento vão aparecer. Que ótimo. E pior que não pode beber, né? Pior que não pode beber em Dubai, né? Só com mas no apartamento pode. Exatamente. Em alguns casos pode. Zepa, você quer falar mais alguma coisinha? A gente precisa finalizar. Eu recebi aqui uma mensagem que já temos só que... essa questão da permanência ou não, tem essa história, né, que o pavilhão de Osaka do Paulo tinha essa história, né, de que o governo japonês, ou a Expo, queria manter e também não foi mantido por outras razões, né? Mas eu estou de acordo também. É evidente que, sei lá, você fica um pouco assim, né? Talvez esse seja, sei lá, um projeto mais importante das nossas vidas e ele tem esse tempo de duração mesmo, né? É evidente que dá uma vontade, assim, de imaginar ele lá sempre, poder voltar lá e visitá-lo, ou amigos que não puderam ir durante a pandemia, um dia visitem, né? Familiares e tudo mais. Eu tive o prazer de conseguir levar minha mulher e minha filha lá para experimentar o pavilhão. Mas eu acho bonito mesmo, essa poesia aí que o Martim falou e o Milton relatou, é isso. Eu acho que tem uma beleza nisso mesmo. E eu acho que a gente tem que ficar com essa imagem do que o Martim falou mesmo. Se é tão fácil assim de construir e demolir, ele pode acontecer de novo, num outro formato, de um outro jeito, e assim a gente espera que seja, né? Que as coisas frutifiquem a partir dessa experiência que foi feliz. E eu acho que isso, com certeza, assim como o projeto de Milão teve impacto aqui, como o de Osaka teve, também tem que citar o Sérgio Bernardes, né? O pavilhão de Bruxelas. Certamente em Osaka, seja qual for o projeto, acho que a gente vai ver esses pavilhões e essa tradição nossa dos concursos. Isso eu queria dizer isso, que a gente acabou descobrindo durante esse processo de ir para a Expo e conviver, que nem todos os países fazem concursos, né? Às vezes é uma decisão fechada. Muitos contratam arquitetos estrangeiros, locais ou não, estrelas. Isso estando aqui nesse contexto da ASBE, é importante dizer. O Brasil tem uma tradição de fazer concursos nacionais. E sempre os projetos marcantes, isso que é interessante, foram os que resultaram de concursos nacionais. O Brasil sempre não é conhecido. E fica aqui esse recado para esse último período, né, esses 4 últimos anos que a gente passou, que foram muito ruins, né? A gente teve pouquíssimos concursos nacionais, né? Que tenha mais, né? Que aconteça mais, porque isso é o jeito, não só o jeito mais democrático, mas eu acho que o resultado sempre fica melhor do que aquele que é feito ali privadamente nos gabinetes, né? Essa ideia de lançar a ideia e ter que convencer um júri de que a sua ideia é a que vai levar, que vai vencer, que vai vingar, é muito importante. Então, esse é o meu recado final aqui. Claro que eu continuo aí com a palavra para os outros, mas, enfim, muito boa a conversa hoje. A gente achou muito legal a conversa. E como um paliativo, né? Vocês têm essas fotos maravilhosas aí da Joana França que vão ficar na memória eternas, né? Está aí eternizado nesse ensaio fotográfico muito bonito. Olha, eu gostei muito, parabéns a todos, eu agradeço muito vocês terem vindo fazer essa conversa, né? Eu acho que a gente vai continuar aqui nos diálogos de arquitetura e acho que hoje foi um episódio muito importante, muito legal. Gostei bastante. Parabéns, viu? Parabéns mesmo pela produção
E só como nota, eu acho que o Zepa é um cara assim, extremamente educado, né? Ele estava falando do pavilhão de Osaka. O pavilhão de Osaka, do Paulo, isso poucas pessoas sabem, né? O Paulo, uma vez, ele falou isso numa palestra. Ele foi demolido, ele ia ser utilizado, ele ia ser mantido pela cidade de Osaka. Uma pessoa lá representando uma escola ia fazer uma escola do pavilhão. E pelo fato do Paulo ser um exilado político neste momento, o país vivia numa ditadura militar, os governantes mandaram demolir de uma maneira muito maldosa o prédio do Paulo. Foi quase uma vingança, né? E poderíamos ter o pavilhão de Osaka até hoje existente, virando uma escola. Interessante para se refletir. Essa história é verdadeira mesmo. O Paulo ele se considera um perseguido, né? Por conta dessa decisão de demolir o pavilhão. É isso aí. Eu acho que foi mesmo. Bom, agradeço muito a presença de vocês, essa conversa que a gente teve. Bora aí fazer mais diálogos de arquitetura, que acho que é muito legal. Então, vamos escolher o próximo. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Abraço a todo mundo. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Um abraço. Marcelo. Tchau. Martim. Marcelo. Obrigado a todos. Obrigada, tchau, gente. Excelente. Tchau. Boa noite. Tchau.